Em cima do fato, com Edilene Lopes. Ô Edilene, quais seriam as intenções do ex-presidente Jair Bolsonaro ao se hospedar na Embaixada da Hungria em Brasília e já se fala em possibilidade de prisão dele? Conta pra gente, bom dia. Bom dia a todos. Pois é, está sendo um mês de fortes emoções para o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não creio que ele vá ser preso pelos episódios divulgados até então. Aliás, essa é a pergunta que mais me fazem o tempo todo, principalmente agora que Bolsonaro tem enfrentado uma maré forte. Passaporte apreendido, revelação de depoimentos de ex-comandantes das Forças Armadas o envolvendo numa suposta trama de golpe. Agora essas imagens reveladas pelo New York Times que mostram que em fevereiro, depois da operação da Polícia Federal que confiscou o passaporte do ex-presidente, ele passou 2 dias na Embaixada da Hungria aqui no Brasil. Daí vem a suspeita. Bolsonaro estaria com medo de ser preso e teria pedido asilo político à Hungria? Não se sabe. A assessoria dele disse apenas que ele foi à embaixada e passou a noite para manter contato com autoridades do país amigo. Comprova que ele tentou fugir? Com essas informações ainda não. É suficiente para prendê-lo? Com as informações que nós temos ou sabemos até o momento, não. O que continua acontecendo é um desgaste, uma desidratação do ex-presidente que pode resultar em uma perda de apoio popular. Quando tiver provas robustas, aí sim, se tiver, pode culminar em uma prisão. Mas nesse momento, acredito que não. É uma ofensiva que acontece justamente no mês de março, mês em que o golpe de 64 e a ditadura militar completam 60 anos, o que é algo simbólico, já que a investigação do judiciário é sobre um suposto envolvimento de Bolsonaro em uma trama de golpe militar após não ter aceitado ter perdido as eleições de 2022. Enfim, o cerco aperta contra o ex-presidente, mas nada que indique uma prisão de Bolsonaro no momento, a menos que surjam fatos novos. Oi, Edilene, como as prisões, no caso Marielle, geram impacto para Lula e Bolsonaro? Então, em relação a esse caso especificamente, na verdade, esse resultado sobre a investigação da morte da Marielle livra Bolsonaro de qualquer acusação de que haja um elo entre ele e o assassinato da vereadora. E para Lula é um capital político, já que ele foi o responsável, na gestão dele, que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que estava sob comando de Flávio Dino, hoje ministro do STF, que a Polícia Federal entrou e avançou nas investigações que possibilitaram a prisão dos irmãos Brazão, um deputado federal e outro conselheiro do Tribunal de Contas, e também do delegado Rivaldo, em quem a família de Marielle, inclusive, confiava e nem suspeitava que ele podia fazer parte dessa trama. A solução desse assassinato também foi um dos compromissos do presidente Lula, por isso, para ele é um respingo de solução, gera um efeito de entrega. Já para Bolsonaro, embora vários aliados dele tenham se manifestado publicamente contra Marielle depois de morta, como o ex-deputado Daniel Silveira, que rasgou a placa com o nome da vereadora, e o assassino Rony Lessa, que morava no condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca. Embora tenham esses fatos, não há nada nas investigações até o momento que mostrem relação de Bolsonaro e da família dele com a morte de Marielle. Então, isso acaba sendo positivo para Bolsonaro e para a família. E também para Lula, porque Lula fez a entrega, investiu, no comando dessa investigação, e Bolsonaro porque provado até o momento que não tem nada a ver com essa história. Para o Brasil é uma resposta importante, nós falamos disso aqui ontem, porque é bárbaro pensar que políticos não conseguem resolver as situações no diálogo, como deveria ser nessa esfera, e uma das partes interessadas resolve apelar para a bala e mandar matar um outro político por interesses escusos, relacionados à corrupção ou enriquecimento ilícito, segundo as investigações. Então, esse é um caso que precisava de resposta. O Brasil precisava de resposta, a democracia precisava de resposta, e para Lula e Bolsonaro acaba sendo o desfecho de uma situação que se arrastava dentro da polarização política. Uma parte usando contra a outra parte, enfim. É um caso que merecia ser solucionado, como parece que foi.